Olá! Neste vídeo eu respondo a pergunta de Ricardo Psi. Ele pede para que eu fale um pouco sobre a Carta 52, uma carta que o Freud escreveu ao Fliess em 1896. Bom, esta carta ela parece um desdobramento, eu creio que, do projeto para uma psicologia científica, que é de 1895. E lá a gente já tem, tanto nessa carta quanto no projeto, ideias como inconsciente, pré-consciente, repressão, a questão da sexualidade infantil. Então tem muitas coisas que estariam na interpretação dos sonhos, estariam nos 3 ensaios e já o Freud já está discutindo isso com o Fliess em 1896. O que tem de publicado nessa carta, eu creio que estão nos artigos de 1896 e 97 e sobre a questão da histeria, né? Isso já está publicado ali. Mas o que eu destacaria mesmo, pelo menos para mim, achei muito interessante algumas colocações do Freud, principalmente no início da carta, é sobre a questão da memória, que é um assunto que eu gosto bastante. E o Freud, ele nos traz algumas visões do que ele considera memória. Eu vou tentar destacar aqui 3 visões do Freud em relação à memória. A primeira delas é que, de uma forma muito didática, o Freud imaginava a memória como uma espécie de HD, né? Onde você vai registrando tudo ali direitinho e vai deixando tudo ali armazenado. E aí vem um conceito interessante do Freud que conforme a gente vai caminhando de fase da vida, uma fase da vida altera as nossas memórias, as nossas versões sobre aquilo que aconteceu. O Freud ele me passa uma noção meio que de falseamento dessas memórias, né? Existe uma alteração do que nós achamos que seja esses registros. Lá na frente o Freud vai chamar esta versão particular que a gente dá para as nossas memórias de fantasia. Eu acho esse conceito de fantasia belíssimo, né? Bem simples, bem conciso e muito bonito. E que nos dá uma visão de uma memória dinâmica. Ela não é uma memória estática como de um HD, né? Ela é dinâmica. Uma outra coisa que o Freud ele vai trazer sobre essa questão da memória, e aí é muito particular do Freud, é que a única lembrança que poderia sofrer este tipo de modificação seria sexual, né? Esse é um detalhe bem freudiano da conceituação, né? Outros tipos de memória não sofreriam este tipo de alteração, né? E aí a gente volta ao primeiro conceito, que é o Freud vendo a nossa memória como um grande HD, né? E quando, agora nesta visão, a nossa memória sofre um tipo de alteração, para Freud é um tipo de patologia. Nós não deveríamos sofrer desse tipo de coisa, ou seja, a nossa memória não deveria ser alterada, né? Também é uma outra visão bem particular de Freud sobre a memória, né? Apesar dele achar que a nossa memória é dinâmica, ele acredita que esse dinamismo ele é prejudicial. Nós deveríamos poder lembrar das coisas como elas foram, sem nenhum tipo de filtro. Neste ponto que entraria o tratamento analítico. Para que serviria o tratamento analítico? Para justamente retirar esses filtros e devolver a memória ao sujeito, para que ele possa se lembrar daquilo que efetivamente ocorreu na vida dele, né? Obviamente que isso é uma visão de 1896, mas quando a gente pega o seu último artigo, que é Construções e Análise, o Freud já diz, olha, isso não é possível, né, em função da rocha, da castração, e diz, cabe ao analista, através da sua teoria, recompor isto. Então, é uma visão do Freud, né? Ele diz, olha, não é possível fazer esta reconstrução, né, do ponto de vista analítico, em função da castração, mas a nossa teoria permitiria isso, né? Então, é um pouco, acho que, do desenvolvimento da questão da memória
aí dentro da obra freudiana. Eu particularmente não gosto dessa visão da memória como um HD, eu acho que ela nem combina direito com a interpretação dos sonhos, onde, né, as nossas lembranças, na verdade, são condensadas para ser armazenadas, então, portanto, uma reconstrução ela não é possível só em função da rocha da castração. Para que a gente vai ficar guardando tanta coisa, né? Esquecer faz parte do processo. O paciente ele chega com uma versão dos fatos de sua vida e a análise consegue trabalhar essa versão dos fatos, né? Ou seja, não deixa de ser trabalhar a memória dos nossos pacientes e não necessariamente sobre questões sexuais, né? Mas da visão dele sobre o mundo, da visão dele sobre acontecimentos recentes. Então, eu acredito que a análise ela não se atenta apenas às questões unicamente de caráter sexual, né, como colocaria Freud, mas eu ampliaria o conceito de sexual para sentido, né? É possível trabalhar isso em análise. E a gente vê muito disso no tratamento, né? Às vezes uma visão infantil misturada com uma visão adulta, e quando a gente recompõe isso é de uma beleza única, e só quem faz um tratamento analítico sabe do que eu estou falando. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, assina o canal para não perder nadinha. Muito obrigado e até um próximo vídeo.